Everton e Liverpool são os times que travam a rivalidade lá na cidade de Liverpool. O derby lá de Liverpool é conhecido como clássico amistoso, justamente pelo clima diferente que há nele. Apesar de dentro de campo a rivalidade ser forte, fora dele, a fraternidade entre os torcedores é notória. Por diversas vezes ao longo da história, os torcedores de ambas as equipes uniam músicas para zoar os rivais em comum, principalmente os times de Manchester. Reza a lenda, aliás, que na primeira final da Taça da Liga entre as duas equipes, em 1984, os torcedores, misturados lá em Wembley, cantavam "Are you watching Manchester?", ou seja, "Você tá vendo Manchester?", como uma forma de provocar realmente os rivais de Manchester. Enfim, os dois clubes acabaram ficando marcados e unidos, por que não, após acontecer uma das maiores tragédias da história do futebol. Hoje o Entrosamento em Dia vai te contar a vez que o Everton e o Liverpool se juntaram para boicotar um jornal e um governo. A tragédia de Hillsborough foi um incidente que ocorreu no dia 15 de abril de 1989, lá no estádio de Hillsborough, em Sheffield, na Inglaterra, durante o jogo entre Liverpool e Nottingham Forest, válido pela semifinal da Copa da Inglaterra. E lá aconteceu o maior desastre do futebol inglês e um dos maiores do mundo. Durante a partida, inúmeros torcedores do Liverpool foram pisoteados. 95 torcedores morreram e outros 766 ficaram feridos. A 96ª vítima morreu um ano depois e a 97ª vítima morreu em 2021. Andrew Devine estava sofrendo danos cerebrais e permaneceu em estado vegetativo durante esses 32 anos. E após a tragédia, na semana seguinte, o The Sun imprimiu na capa a manchete escrito "A Verdade", com acusações que posteriormente foram comprovadas como mentirosas, como por exemplo as informações de que os torcedores do Liverpool teriam assaltado o corpo das vítimas, urinado nos corajosos policiais e batido nos guardas e nos bombeiros. Abre aspas. Esse jornal divulgou mentiras sobre pessoas inocentes. O que eles fizeram foi nojento e vergonhoso. Por isso que ainda existe muito ódio e aversão a eles, que queriam culpar os torcedores ao invés de denunciar os verdadeiros responsáveis. E no que o Everton se junta ao Liverpool nessa história? Lembra que eu falei que o clima entre os torcedores era de fraternidade? Pois é, muitos torcedores do Everton perderam parentes que torciam para o Liverpool naquela situação. Sem contar também as desavenças que os torcedores do Everton tinham com o governo conservador da época. E esses pensamentos eram exatamente os mesmos da torcida do Liverpool. Bom, vamos contextualizar um pouquinho essa parte política. A cidade de Liverpool em si já é majoritariamente ocupada pela classe trabalhadora, e eles sempre foram esquecidos nesse contexto e sempre protestaram contra governantes que ali passavam. Possivelmente, Margaret Thatcher, guarde esse nome, foi a figura mais odiada pela cidade. Thatcher foi a primeira-ministra britânica de 1979 até 1990. Ela foi responsável por desenvolver políticas públicas neoliberais e, consequentemente, fazer com que o desemprego no Reino Unido chegasse a números alarmantes. E, obviamente, quem sofria com isso é quem já não tinha dinheiro. De forma mais específica, a classe trabalhadora, ou seja, boa parte da cidade de Liverpool. Esse ódio dos moradores de Liverpool vinha crescendo e chegou num ponto alto justamente com a tragédia de Hillsborough que eu falei para vocês. Thatcher e seu governo jogava a culpa nos torcedores do Liverpool e tinha essa mentira sustentada pelo jornal mais famoso da época e que defendia os mesmos interesses conservadores de Thatcher, o The Sun, que eu falei para vocês.
Então ficou claro que os moradores de Liverpool, seja torcedores do próprio Liverpool ou do Everton, precisavam se unir para reivindicar seus direitos e pedir justiça. Assim foi feito. Uma união nunca antes vista foi feita entre eles. Todos nós sabemos, e o Entrosamento em Dia já mostrou várias vezes, que o futebol é sim um local de manifestação de expressão. Então, o futebol, durante muito tempo, serviu como uma ferramenta para esse povo da classe trabalhadora protestar contra tudo aquilo que ia contra eles, como o Thatcher e o jornal The Sun. Em setembro de 2012, mais de 2 décadas depois da edição que difamou os torcedores do Liverpool, o The Sun estampou a real verdade e pediu desculpas na primeira página por reportagens falsas. Isso tudo após um relatório de um painel independente. Toda aquela situação da tragédia não foi culpa dos torcedores do Liverpool, mas sim um descuido policial e uma falta de atenção governamental para as condições do estádio. Então, o que era para ser uma responsabilidade dos órgãos públicos acabou caindo no colo de quem justamente sofre com eles. E até hoje é possível ver ou no Goodison Park, ou em Anfield, ou na cidade inteira de Liverpool, mensagens que lembram essa tragédia, ou lembram o ódio pelo governo e pela Margaret Thatcher, ou também simplesmente o ódio ao The Sun. Lá, inclusive, pouca gente lê esse jornal. Lá na cidade quase não existe The Sun, e eles sempre evitam falar nesse nome. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você acha que possa gostar do conteúdo. Se esse vídeo está aparecendo para você nos recomendados, comenta aqui.